Bom dia, gente querida. Vamos orar juntos? A palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, para derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incensos aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Queridos, o que Deus fala para Jeremias, ele manda que Jeremias vá até a casa do oleiro. O oleiro era aquele homem que fazia vasos. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro está ali preparando um vaso, só que o vaso, por alguma razão, se estragou. E aí o oleiro quebra aquele vaso e começa a fazer de novo. E aí então o Senhor fala para Jeremias: Filho meu, eu não poderia fazer com Israel exatamente aquilo que o oleiro fez com o vaso que estava quebrado. Sabe, meus filhos, nós estamos vivendo num tempo de muita desobediência. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão fazendo aquilo que lhes dá na cabeça. E Deus está falando conosco que Ele pode mudar a nossa sorte, ainda que muitas vezes nós passemos por lutas, por tribulações, sejamos quebrados por Ele, que nós podemos nos arrepender e Deus fazer algo novo na nossa vida. Então, a oração de hoje é que cada um possa fazer uma autorreflexão. E quando nós somos orar aqui, queridos, pedindo a Deus que Deus não desista de nós. Deus está se referindo aqui, em primeiro lugar, à nação de Israel. E Deus está dizendo: eu posso transformar a sorte da nação de Israel, se vocês se arrependerem dos maus caminhos. Agora, queridos, se Deus pode fazer isso com a nação inteira, não poderá fazer com cada um de nós, enquanto indivíduos. Então eu quero,
nesse momento, orar com vocês. Começando já pedindo perdão para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que Ele não desista de nós, assim como o oleiro não desistiu daquele vaso. Ele o quebrou, ele misturou aqueles pedaços ao barro de novo e novamente ele começou um vaso novo. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, havia um cântico que eu cantava muito. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus, os sinais da tua vinda se mostram cada vez mais. Ó Pai, nós vivemos num tempo onde o espírito de apostasia se levanta, onde a rebelião se multiplica. Nós vivemos num tempo, ó Deus, em que a tua igreja não tem força. Ela é fraca. Ela é fraca, Senhor, tanto do ponto de vista de poder, Senhor, para poder mudar as circunstâncias, os destinos das nações. Mas ela é fraca também, Senhor, porque nós não vemos o poder da igreja primitiva que operava os milagres, contra os quais não havia argumento. Mas ainda assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor põe uma porta aberta diante de nós que ninguém pode fechar. Que temos pouca força, mas ainda assim, Senhor, o Senhor está usando esta igreja para evangelizar o mundo. Mas nós queremos aqui, Senhor, humildemente te suplicar, pedir que o Senhor venha, Senhor, atuar na tua igreja e venha resgatar os nossos corações. Senhor, não permitas que nós acreditemos no engano. Não permitas, ó Deus, que nós nos desviemos de ti, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor usou esta metáfora do oleiro, é porque o Senhor quer tratar com a nossa vida. E é isso, Senhor, para que o Senhor faça isso muitas vezes, o Senhor tem que nos quebrar e começar de novo. Mas nós te pedimos, Senhor, não desistas de nós. Senhor, não desista desse meu irmão querido que talvez tenha pecado e agora está sentindo acusação. Não desista, Senhor, dessa minha irmã querida que por conta do cansaço da vida, da luta prolongada, está desistindo, Senhor, está amargo. Ó Deus, não desistas de nós, Espírito Santo. Continua a falar, continua a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, continua a nos apontar qual é a direção que o Senhor quer que nós tomemos. Senhor, dá-nos a oportunidade, Senhor, de fazer o que é certo, dá-nos a oportunidade, dá-nos o discernimento, dá-nos o entendimento, dá-nos a inteligência, dá-nos a coragem, a autoridade, o poder para vencer o maligno, o engano do maligno. Senhor, tantos de nós, ó Pai, temos oportunidades de testemunhar e muitas vezes, ó Pai, nos apequenamos por conta, Senhor, desse espírito do mundo que empodera as pessoas estão tão arrogantes, elas zombam da tua palavra e muitas vezes nós nos acovardamos. Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem para pregar o teu evangelho, mas dá-nos, ó Deus, uma vida que seja um exemplo de integridade, exemplo, Senhor, de santidade, exemplo, Senhor, de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado porque elas se renovaram hoje na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, começa de novo. Quebra, Senhor, aquela área das nossas vidas que ainda não está perfeita, Senhor, porque quando o Senhor vier buscar a tua igreja, o Senhor vem buscar uma igreja imaculada, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, nós te agradecemos porque Ele mesmo nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, então isso significa que Ele nos perdoa todas as vezes que forem necessárias. Senhor, eu quero te agradecer pelo perdão,
Eu quero te agradecer por este amor que nos constrange. Eu quero te agradecer pela tua bondade, Senhor, porque a tua bondade é que nos aproxima de ti, Senhor. A tua palavra diz que a graça do Senhor que nos conduz ao arrependimento, e nós queremos viver, sim, ó Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de mudança de mentalidade. Nós queremos viver, Senhor, uma vida em que o nosso testemunho será poderoso, ó Senhor, porque não queremos, ó Deus, no dia do arrebatamento ficar para trás, ó Pai. Nós não queremos ficar, nós queremos subir contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua palavra chega até nós para transformar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar. Então, agora, Senhor, eu quero te pedir que a tua palavra na minha boca, Senhor, agora seja, oh Pai, como uma espada de dois gumes que corta, Senhor, que separa a carne do espírito, as juntas de medulas, os pensamentos e emoções do coração. Pai, eu te peço que o Senhor venha a transformar os meus irmãos através desta palavra. Senhor, hoje o dia amanheceu frio aqui em São Paulo, nublado. Um dia, como ontem, estava sol, calor. Hoje está friozinho, está nublado. Isso mostra como a nossa vida pode ser exatamente assim. Um dia tudo está bem, um dia o sol está brilhando, no outro dia algo acontece e o céu se fecha e nós ficamos mais tristes por alguma circunstância ou até mesmo pelas circunstâncias do nosso coração. Mas eu te louvo, Senhor, porque amanhã será outro dia. E amanhã o Senhor estará de novo brilhando sobre as nossas vidas. Então, Pai, eu quero te pedir agora, invade a casa do meu querido, da minha querida, que eles possam se sentir agora abraçados por Ti, amados por Ti, que eles possam se sentir seguros em Ti. Muito obrigado, ó oleiro dos oleiros, porque nós somos como vaso de barro. Não há em nós nenhuma glória, nós somos de barro. Mas, Senhor, se o Senhor estiver em nós, a excelência do poder será teu. Temos, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor. Deus te abençoe, meu querido, que o Senhor te fortaleça, que Ele te dê o caminho, a direção, e que você o obedeça. Em nome de Jesus. Deus abençoe.